Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. E hoje estaremos aqui para mais um vídeo sobre Oracle, pessoal. E hoje estaremos falando sobre o SQL Developer. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Essa força de vocês é muito relevante para o vídeo chegar a muitas pessoas, tá? Então estaremos falando sobre o SQL Developer, estarei pontuando algumas coisas sobre essa ferramenta, que é muito importante aí no dia a dia de um DBA, né, para gerenciar um banco de dados. Estarei mostrando para vocês como é que faz download, como é que configura, como é que cria uma conexão, entre outros aspectos também, tá? Então vou estar mostrando todos esses detalhes para vocês. Então bora pro vídeo. Seguindo o fluxo aqui, pessoal, vamos então agora para a parte de fato, criar a conexão com o banco, tá? Eu coloquei aqui essa criação como duas partes, né? Uma é uma conexão para esquema e conexão para DBA. Vocês vão estar entendendo quando eu estiver fazendo cada uma delas, tá bom? Mas primeiro aqui, vamos explorar essa conexão para esquema, que é nada mais é do que estabelecer uma conexão, tá? Eu chamei por esquema só para diferenciar com essa de DBA aqui. Vocês não vão estar entendendo quando eu fizer elas, tá? Então vamos primeiro explorar aqui essa conexão para esquema, tá? Vamos fazer uma conexão então, tá? Como que eu faço uma conexão com o developer, tá, pessoal? Aqui no maisinho, ele já abre com essa parte aqui, né? Conexões, certo? E aí, no maisinho, se você clicar aqui, tem nova conexão de banco de dados, nova conexão de banco de dados em nuvem. Você tem até a opção de criar uma conexão com a nuvem, mas se você clicar só no maisinho, ele abre uma aba para você poder criar uma conexão, tá? A conexão que a gente vai fazer com o meu banco de dados, que eu mostrei lá no início para vocês, tá? Você vai colocar um nome, já vamos preenchendo aqui. O nome, pessoal, o nome é o nome que você quiser. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, é o nome da conexão. Não é configuração de conexão aqui, tá? Mas eu costumo colocar alguma coisa mais intuitiva. Por exemplo, se é uma produção, PRD, tá? No meu caso aqui, ele é multi-tenant, então eu vou estar conectando em um dos PDBs. Aí eu coloco o nome do PDB, eu vou estar conectando no PDB 01, PDB 01. E aí eu coloco depois o nome do usuário. Qual usuário eu vou conectar? Beleza, eu vou conectar com HR. Assim. Tá? Se não for multi-tenant, você coloca o nome da sua instância aqui, ó. Por exemplo, se fosse, no meu caso aqui é CDB 19CA, meu CDB, né? Seria mais ou menos como se fosse o banco normal que não fosse multi-tenant, né? Colocaria assim. Então, PDB 01, só para ficar intuitivo, tá, pessoal? Para eu olhar para a conexão e já ter uma certa noção de para onde ela está indo, tá bom? Aqui o tipo de banco de dados, Oracle, o developer é para isso. Posso mudar a cor aqui, ó, da minha conexão, se eu quiser, tá? Aí ela aqui no canto esquerdo vai ter uma cor diferente, tá bom? Posso até definir, né? Para produção azul, vermelho, para teste azul, sei lá. Vocês podem brincar aí, tá? Autenticação padrão, aí você pode pelo SO por Kerberos, padrão é o quê? Usuário e senha, tá, pessoal? Autenticação pelo usuário de dados. Tá? Se for um usuário de proxy, você pode mexer aqui na questão do proxy, mas geralmente não se configura com proxy, tá? Então, qual usuário que eu vou conectar? Eu falei ali, HR, né? Colocar a senha dele, também HR. Atribuição, padrão por quê? Porque ele não é um usuário super privilegiado, né? Não é esses DBA, Open nem nada, tá? E aí eu posso salvar a senha, beleza? E aí, se eu não salvar a senha, pessoal, toda vez que eu mandar conectar, ele vai abrir o prompt pedindo a senha, tá? Então, eu vou deixar salvo aqui. Beleza? O tipo de conexão é básico, ou seja, eu vou passar todas as informações de conexão. IP, porta, CID ou serviço. Que é essas informações de baixo aqui. Ó. Nome do host, né? Ou é o IP, ou é um nome, caso você tenha DNS. A porta padrão 1521, ou não, né? Se você tiver criado o listener com outro. E o CID é o nome do serviço. Tá? Tem o básico e tem essas outras opções aqui. Ó. Tem a de wallet, caso você vai conectar com a cloud. Tem de JDBC. Tem de local também. Tem a LDAP. Tem a SSH e tem a TNS. Tá? A TNS, as que a gente vai mais usar, tá? TNS e básico.
Tá? TNS e o básico é a mesma coisa, a diferença é que o TNS tem que ter o client. Aí o client, ó, tá vendo que ele mostra aquelas mesmas conexões aqui, ó, que eu tinha mencionado para vocês, ó, aqui do canto, que ele já reconhece no início. Então, se eu colocar TNS, eu tenho que ter um client instalado e ele vai reconhecer. E aí eu seleciono o que eu quero. Tá? De cloud também você pode mexer, se você tiver, pode acontecer se você tiver um ambiente em cloud, mas isso aqui vai acontecer caso você tenha ali um Autonomous Database, tá? Aí você vai mexer, mas caso contrário, pessoal, é o básico mesmo, a conexão básica, tipo de conexão. Então, o localhost ali, esse é o localhost IP. No meu caso, 92.168.1.65, que é o IP da máquina onde está o meu banco. Porta 1521, ok. E aí, no caso, como eu sou meu banco é multitenant, eu vou estar conectando em um PDB específico, que é o que? O PDB 01, como eu coloquei aqui na conexão. Então, ó, PDB 01. Tá? Feito isso aqui, pessoal, eu já estou apto a estabelecer uma conexão com o SQL Developer. Como é que eu faço para testar? Se eu aqui embaixo, se eu clicar em testar, ele vai tentar se conectar lá com o meu banco. Ó. E se der certo, ele vai mostrar aqui no cantinho, ó, com sucesso. Tá? Eu posso mandar limpar toda essa configuração aqui. Se eu mandar limpar, eu vou ter que escrever tudo de novo. Tá? Posso mandar salvar. Se você salvar, ela aparece aqui em cima, ó, aqui nessa aba de configuração de conexão e aqui no canto esquerdo também. Ó. Ele fica salvo ali. Tá? Eu já posso salvar e fechar. Eu posso já mandar conectado aqui. Se eu mandar conectar, ele vai se conectar com o meu banco, com lá o meu PDB01 e vai abrir a planilha. Essa aqui que é a planilha que eu estava mencionando para vocês lá na parte de configuração. Uma planilha que eu vim aqui de dos comandos. From jobs, por exemplo. Tá? É nessa configuração aqui que a gente estava mexendo. Ó, perceba que ele está enumerando, ó, igual eu configurei. Ó. Certo? Está numerando. Se eu fechar aqui, provavelmente ele vai... Quer salvar as alterações? Se eu clicar sim, ele vai me direcionar para eu salvar esse arquivo em algum lugar. Você pode salvar. Eu não vou salvar. E aí ele fechou sem salvar. Tá? A conexão, minha planilha fechou. Ah, eu consigo abrir outra? Consigo. Eu só fechei a planilha, tá, pessoal? Eu não fechei a conexão. A conexão está aqui ainda. Perceba que quando eu estou conectado, tem uma chave, um plug aqui, ó, de tomadinha, pequenininho. Então, se eu desconectar, ó, botão direito, desconectar. Some. Se eu botão direito, conectar, ó, ele aparece de novo e abre uma nova planilha e expande todos os objetos pertinentes a esse escopo aqui, ó, que eu falei, conexão para esquema. Tá? E aí ele abre uma nova planilha. Ah, eu quero abrir uma outra planilha. Se eu clicar com o botão direito, ó, abrir planilha, SQL, ele abre outra, com a mesma conexão. Aqui na planilha, aqui no cantinho direito, ó, superior direito, se vocês observarem, ele fala onde eu estou conectado. Isso aqui é importante observar, pessoal, porque você pode alternar entre conexões. Tá? Se você alternar entre conexões, você tem que ficar esperto de onde você está executando esse comando aqui. Tá? O comando que você está digitando aqui, ó, digitando qualquer coisa aí, vai estar executando nessa conexão. Podem ter mais aqui. Ele, se eu não me engano, ele vai mostrar só as que estão conectadas, mas fiquem atentos para não estar executando o que você está querendo executar aqui no lugar errado. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Então ele está, né, mostrando aqui, ó, os números e tudo mais. A fonte também está um pouquinho maior, igual a gente tinha configurado. E aí ele tem essas opções, tá? Aqui, vou minimizar aqui. Na conexão eu tenho uma série de opções. Desconectar, reconectar, redefinir a senha desse usuário, fazer um browser no esquema, localizar algum objeto, posso renomear a conexão, posso adicionar a pasta, isso aqui é interessante, ó, imagina, vou clicar aqui, ó. Eu consigo criar uma pasta para organizar melhor aqui as minhas conexões, ó, por exemplo. Vou adicionar aqui e vou criar uma pasta prod, para ser só conexão de produção. Dou OK, OK de novo, ó, perceba, ele cria uma pastinha aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo adicionar uma subpasta, tá? Eu só consigo adicionar pasta se tiver uma conexão criada, tá? Pessoal, então... aí, beleza, eu crio uma nova conexão aqui, que é as de homologação, beleza. Separar uma pastinha aqui e cria. Tá? Eu posso clicar aqui, adicionar pasta, remover pasta. Se eu renomear e remover. Se eu remover, remove a conexão? Não, vamos testar. Ó. Ele só remove a pasta. Tá? Então, você pode criar aí uma pastinha para organizar melhor as suas conexões. Tá bom? Então, tem essa questão, né?
adicionar uma pasta. Você pode aplicar um filtro em cima desses objetos aqui, que ele traz, tá? Você pode mandar depurar alguma coisa que você queira depurar, tá? Gerenciar o banco de dados também. Você pode fazer sincronizar com o repositório, algumas outras funcionalidades, tá? Estatísticas do esquema, recompilar, configuração. Aqui as propriedades para você abrir a conexão de novo e editar alguma informação, tá? Mas basicamente você sempre vai estar conectando, desconectando e abrindo uma nova planilha, ó, tá? Para ficar digitando os comandos que você precisa. Tá? Vou deixar só um aqui aberto, porque eu não preciso de tanto. Então você pode fazer esses detalhes, tá? Bom, a gente pode criar mais de uma conexão, claro, óbvio, né, pessoal? Não tem por que não ter mais, tá? Se eu costumo, por exemplo, se eu for criar uma conexão com o mesmo banco de dados, eu posso clicar aqui no maisinho, posso, e perceba que ele vai vir vazio. Eu vou preencher manualmente. Se eu clicar aqui, ó, ele preenche com as informações desta conexão, tá? Mas eu posso aqui, ó, propriedades, que ele vai abrir também as propriedades direto dela, tá? E aí eu quero estabelecer uma conexão agora só que com o sys. Então eu vou mudar aqui, ó, sys. Vou pegar aqui, mudar aqui também para sys, vamos botar a senha do sys, tá? Salvar a senha, ok. A atribuição tem que colocar sysdba, tá? E as informações aqui são as mesmas. Se eu clicar em salvar, pessoal, ele vai sobrescrever ou vai criar uma nova? Vamos ver? Ó, cliquei em salvar, ele cria uma nova conexão, ele já reconhece isso. Ou seja, ele não sobrescreve aquela conexão que eu já tinha antes, tá? Isso aqui facilita bastante, né? Para eu não ter que escrever tudo de novo. Eu sempre faço assim, edito uma conexão, caso eu esteja criando uma nova conexão com o mesmo banco, e crio uma nova, né? Porque quando eu mudar o nome aqui, eu sei que ele vai salvar uma nova. Então eu posso testar, com sucesso aqui, tá? Já está salvo, e eu vou conectar. E aí quando ele conectar, bom, nesse caso aqui ele não abriu uma nova planilha, mas eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito, abrir planilha SQL. Tá? E aqui no canto, ó, perceba que ele vai estar mostrando mais conexões. Ó. Quando você abrir a planilha, clicando em uma conexão específica, é claro que ele já vai setar aqui a da minha conexão, mas percebam, sempre fiquem atentos, tá? Porque se eu tiver mais de uma conexão conectada mesmo, mais de uma configuração de conexão conectada, você tem que observar aqui onde é que você está executando, tá? Fiquem muito atentos a isso. Beleza? Então, tem essas partes aqui de que você pode ficar manipulando. E um outro detalhe aqui que eu já vou mostrar agora, pessoal, é que eu posso exportar essas conexões. Isso é bem interessante caso eu queira levar essas conexões para um outro servidor ou repassar para um colega, tá? Para facilitar ele, né? Para ele não ter que ficar criando tudo do zero. Então eu posso aqui, ó, botão direito, exportar. E aí quando você receber essas conexões, é importar. Então exportar conexões, você seleciona as conexões que você quer, certo? Selecionei aqui, próximo. Você indica o caminho de onde você quer salvar, tá? Vou salvar aqui, downloads, por exemplo. Certo? Aí eu coloco um nome aqui, ó, sei lá, conexões SQL Dev, de developer. Então, tá aqui, ele vai criar um JSON desse par, dessas conexões, é próximo. Aí, vocês lembram que eu mandei salvar as senhas? Então, eu posso forçar aqui a remoção das senhas nesse arquivo, tá? E aí, quando você importar em outro SQL Developer, você vai ter que imputar as senhas todas novamente. Ou então eu posso mandar salvar a senha e botar uma senha neste arquivo que eu estou gerando, tá? Uma senha qualquer aqui, ó. Você bota uma senha, claro, você tem que repassar essa senha para o cara que você for passar o arquivo. Beleza. Aí ele informa qual que é o destino e a senha, salvar com aquela senha que você definiu. Então, aí finalizar, ele exporta a conexão. Tá? E se eu mandar importar a conexão, aí ele vai pedir para você colocar o caminho, ó, pegar aquela que eu acabei de criar, próximo, aí ele vai te pedir, ó, você quer passar a senha, caso o arquivo tenha sido criado com senha, né, para decriptografar as senhas e importar já com as senhas, você não se preocupar em colocar a senha de novo? Pode, ou então você pode mandar remover. Ó. Se você mandar remover, vai ser da mesma dinâmica. Quem está importando tem que botar as senhas novamente nas conexões.
Tá? Não vou importar aqui não, porque são as mesmas, tá? Então, a gente consegue fazer esses pontos, tá? Então, isso é só um pouquinho, né, dessa parte do esquema. Nem falei ainda do que eu quero falar, que é o quê? As informações que ele traz aqui, ó. Tem uma série de informações importantes aqui. Porque eu estabeleci uma conexão com HR, certo? Se a gente vier nas propriedades aqui, é o usuário HR. E aqui no de baixo, ó, com o sys, certo? E aí, o que eu consigo ver com cada tipo de conexão? Então, vamos entender aqui, ó. Com HR, ele vai ver todos os objetos dele, os objetos do HR, tá? Então, olha só, tabela, view, índice, pacote, procedure, funções, operadores, queues, tabela de queue, trigger, tipos, sequence, ó, sequências, view materializadas, sinônimos públicos, database link, ó, se tiver algum, diretórios, que são os diretórios, e é basicamente todos os tipos de objetos que são suportados, tá? Então, Java, coisas do programador que a gente vai estar vendo, do programador que é jobs, schedules, credencial, ou seja, wallets, perceba, todos os objetos, tá, pessoal? Até a lixeira ele traz aqui. E outros usuários, caso esse usuário tenha permissão de ver isso, tá? Como ele não tem, ele não vai mostrar outros usuários aqui. Com o sys eu consigo ver, ó, se eu vou maximizar o do sys aqui, ó. Vou minimizar esse, maximizar o do sys, se eu vier aqui em outros usuários, ó, ele vai listar todo mundo. Até o próprio HR. Ó. E aí dentro do HR, se eu clicar no maisinho, ele vai me mostrar aquilo que eu acabei de mostrar para vocês daquela conexão. Tá? A diferença é por quê? Porque eu estou com o sys e o sys consegue ver tudo. E aí eu consigo manipular os outros usuários também. Tá? Como a conexão é a conexão do HR, ela vai estar restrita ao que é do HR. Tá? Nessa conexão aqui. Então, ó, se eu clicar no maisinho, ele vai apontar para minhas tabelas. Aqui em tables. E todo objeto que ele tiver, por exemplo, tabela tem esses objetos. View. Tem uma view aqui, ó, se eu não me engano. Tem uma view. Índice, tem índice. Beleza? Tá vendo? Ele vai mostrar os índices que existem. Para cada tipo aqui, se eu clicar no objeto, ele vai abrir uma aba aqui, ó. E vai ter as opções pertinentes do objeto. Por exemplo, aqui ele está mostrando as colunas. Os dados, eu consigo, no caso de tabela, eu consigo ver os dados dessa tabela. Tá? O modelo também ele consegue gerar. Isso aqui leva um pouquinho mais de tempo. Mas, ó, constraints, se eu tiver, ele vai trazer para mim as restrições ali, caso ele tenha. Restrição de PK e FK, no caso da tabela que eu estou criando. Tá? Se não tiver, não tem o que mostrar. Tá? Então, tem que ser sempre uma tabela que tenha. Um detalhe, pessoal, que eu vou observar aqui com vocês. Tá? Percebe que ele está demorando um pouquinho para carregar aqui. O developer, principalmente esse com o Java já embutido, ele é um pouquinho pesado, tá? Pesado para operacionalizar ele. Ele consome bastante recurso da sua máquina onde você está, com ele aberto. Que, tanto CPU quanto de memória. Tá? Então, assim, se ele der umas travadinhas, umas degadas, é normal, tá? Não se desespere, ele é realmente um pouquinho mais pesado. Então, constraints, concessões, estatísticas, se tiver rodagem de estatística, tá? Trigger, se tiver alguma trigger para essa tabela, estatística dessa tabela, quantas linhas, quantos blocos, o tamanho médio da coluna, sample size, last analyze, e assim vai. Tá? Trigger, se tiver alguma trigger associada, flashback também, se tiver algum, ele vai informar o nível de flashback que eu consigo fazer. Tá? Dependência, se houver também. Detalhes, aqui já é mais a configuração da tabela mesmo. Tá? Isso aqui é interessante, ó, a data que ele foi criado, a última vez que ele foi alterado, o owner, o nome, a table space, tá? O PCT free, o PCT usage, isso aqui é interessante, que ele mostra aqui também, tá? De uma maneira tabulada, perceba que fica bem mais bacana de enxergar, tá? E aqui algumas outras informações, tá? Se ela está comprimida, então, e aqui se tem comentário, alguma coisa nesse sentido, tá? Partição, se ela for uma tabela particionada, índices, se tiver índices, tá? E aí o SQL, esse aqui é o que é o mais interessante. O SQL aqui, ele vai gerar o DDL dessa tabela, ou seja, uma engenharia reversa,
Eu preciso ver o DDL para entender alguma coisa. Eu preciso copiar o DDL de uma tabela para recriar ela em outro banco. Então, aqui essa parte ele mostra. Ele está buscando aqui e gerando o DDL dessa tabela, a tabela chamada compras. E aí percebeu, né? Ó, bem pesadinho, né? Demorou um pouco. Minha máquina também que está bem sobrecarregada, estou com um monte de coisa aberta, mas ele no geral ele é pesado. Aí ele mostra comando de criação, tal, aqueles outros comandos básicos, né? Tanto do PCT Free, PCT Uses, tá com, né, no compress, no login, informações da storage e na Tablespace User. Se eu pegar esse código aqui exatamente assim e copiar em outro banco, né, se tiver a Tablespace e o usuário HR, ele cria. Tá? Copiar e colar, ele cria. Tá bom? E para cada tabela que eu for clicando, ele vai alternando, tá? Ele não abre mais uma aba. Por exemplo, se eu vier aqui em Counters, ele só atualizou aqui para outra tabela, tá? E aí eu consigo ver as mesmas coisas, tá? Constraints, índice, se tiver, gerar o DDL da tabela também para recriar ela, caso eu precise, tá? Então esse topo aqui é bem interessante observar as informações que ele traz, tá? Aqui ele tem constraints, provavelmente vai ter índice também. Então todas as informações ele traz aqui pra gente, tá? Isso é bem bacana de observar, tá? E se você expandir o maisinho da tabela, vamos aqui na de compras mesmo, ele traz as colunas, tá? Aí eu consigo até editar aqui, ó, a nível do developer, a coluna, renomear, eliminar, comentar, criptografar, normalizar, tá? E eu consigo editar a tabela por aqui também, ó. Alguns itens aqui, ó, da tabela, renomear, de coluna, comentar, constraint, índice, privilégio. É basicamente esses itens do topo aqui, ó. Tá bom? Mas se eu clicar em editar, ele vai abrir para mim o editor mesmo da tabela. Tá? Onde eu vou poder manipular aqui, ali, de maneira bem mais intuitiva, né? Colocando, por exemplo, eu quero adicionar uma coluna. Coloco o nome. Ó, se eu vim aqui, adicionar a coluna. Aí ele vem aqui, ó, eu coloco o nome dela, o tipo, o tamanho, se é não nulo ou não, se tem alguma coisa padrão em algum comentário. Tá? Eu posso marcar aqui alguma como PK, ó lá, marquei como PK, nessa tabela não tinha nenhuma, logo essa aqui virou PK. Tá? Posso excluir uma coluna, posso copiar uma coluna para fazer outra. Tá bom? E a gente consegue fazer isto. Tá? Constraint também eu consigo editar, se houver constraint, ó, como eu habilitei ali chave primária, ele já vai aparecer aqui, tá? Mas se eu já tivesse, ele apareceria também. Índice, se eu quiser criar um índice por aqui, tá bom? Ó, posso adicionar o índice aqui, o tipo, o nome do índice, bitmap, não exclusivo e tudo mais, tá? Essa questão da memória, o armazenamento, eu posso alterar o armazenamento, ó, compactar, quero mandar compactar. Quero algum paralelismo? Não. Tablespace, posso alternar também. Ó, o PCT Free, o PCT Usage, algumas informações dele. As extensões também, posso ajustar se eu quiser. Comentário, eu posso atribuir algum comentário à tabela, tá? Sei lá, teste. E aí no fim aqui o DDL. Ele traz para mim o DDL de todas aquelas alterações que eu fiz. Posso mandar salvar isso aqui, inclusive, se eu quiser para fazer depois. Tá? Então, ó, aquele alter table da coluna, adicionando, estou modificando a coluna compras, estou comprimindo também a tabela. Tá? Estou modificando a tabela compras, o campo ID. Estou comprimindo a tabela, estou adicionando a PK e um comentário. Tá? Eu posso pegar esse código aqui e executar no meu SQL Plus se eu quiser. Tá? Ou se eu der OK, ele vai ajustar. Tá bom? Então eu consigo editar a minha tabela por aqui. Esse aqui é bem interessante fazer também. Tá? Bom, eu não vou fazer, então eu vou cancelar. E é isso aqui, pessoal, se aplica para qualquer objeto. Tá? A view aqui, por exemplo. A gente consegue fazer essa mesma coisa. Ele carrega a view aqui também. Ó. A view, aí esses campos aqui de cima, pessoal, vai depender do objeto que você está abrindo. Tá? Vai variar, esses campos aqui acima, vai variar de acordo com o objeto que você está abrindo. Ó. View já tem menos opções. Ó.
tá? Mas ele mostra os campos. Aí aqui o interessante é, ele gera também o SQL, dessa view. Isso aqui é interessante caso eu queira alterar, tá bom? E aí você consegue também visualizar a consulta que está compondo aquela view. Então é interessante para você observar isso também. Vamos ver ele gerando aí. Como eu falei, um pouquinho lento mesmo, tá? Mas ele gera o código da view, tá? No maisinho que também ele mostra as colunas. Na view aqui, se eu editar, vai abrir aquela mesma tela, só que para a view que a gente viu da tabela, tá? E a gente consegue editar outras coisas aqui, ó, já direto aqui, sem mexer ali, tá? Então, se eu editar, ele vai mandar abrir a consulta, né? Porque a view é uma consulta. Você pode mexer no que for necessário aqui, pode mexer nas propriedades também, forçar a criação, somente leitura, adicionar um comentário e gerar um DDL, ó, caso você faça alguma alteração. Tá? Para cada objeto aqui, você vai ter mais ou menos essa composição, tá? Ó, o índice. Eu tenho aqui qual é a coluna do índice, detalhes, estatísticas, partição, se tiver, e o SQL também. Esse aqui é o interessante do Develop, tá, pessoal? Tudo eu posso gerar o SQL, logo eu posso ver o comando que vai ser executado, e até se eu tiver dúvida com algum comando, eu posso ver através do Developer e copiar e salvar para mim, tá? Para mim ter como histórico, vai que eu preciso executar isso manualmente, tá bom? Então, é bem interessante essa parte, tá? Então, para cada objeto a gente consegue fazer isso, tá? Se tiver package, procedure, eu acho que aqui não vai ter, ó. Tem a procedure. A procedure está aqui, tá? No maisinho ele vai te dar as opções da procedure, caso ela tenha. Mas o interessante é aqui, ó. Detalhe, referências, dependências, perfis, se tiver, tá? E concessões. Mas o código aqui é interessante, ó, porque eu posso aqui, ó, mandar compilar. Se eu fizer alguma alteração aqui, ó, no caso da procedure, do pacote também, tá, das funções, eu posso mandar compilar, ou seja, ele vai recriar a procedure, né, digamos assim. Tá? Compilar com depuração e compilar. Posso mandar rodar aqui, ó, aqui em cima, esses botões aqui, tá? Posso fazer aqui o depuração, posso ver o perfil que ele vai gerar, tá? E também fazer marcador. Posso ver a estrutura também aqui, eu posso alternar para somente leitura. Ou seja, ele não vai deixar eu editar aqui, ó. Aí eu tenho que clicar aqui para editar. Tá? Então, é interessante aqui, eu mandar compilar, eu salvei o código no banco. Tá? Então, para cada tipo aqui vai ter esse comportamento, tá, pessoal? Então, eu vou explorando aqui, vou editando, tá? Eu não vou mostrar todos para não ficar prolixo no vídeo, mas para cada uma dessas aqui, para cada um desses aqui a gente consegue. Tá? Então, se eu clicar com o botão direito, nova sequência, tabela. Botão direito, nova tabela, em cada tipo. Nova view, novo índice, nova função. Então eu quero criar uma nova, é só ir clicando com o botão direito para você criar um novo objeto daquele tipo, tá? E se eu criei através do Develop e não está aparecendo aqui, é só eu clicar em atualizar. Ou então eu posso clicar no atualizar aqui em cima, que ele atualiza tudo para baixo, tá? Então de conexão, essa conexão que eu falei aqui, né? Conexão para esquema, tem todos esses detalhes aqui que a gente consegue ir manipulando e visualizando. Essa parte aqui de clicar e mostrar aqui é muito importante para quando você está querendo mapear algum problema, fazer algum rastreio, que ajuda bastante você entender se houve alguma alteração do código e tudo mais. Tá bom? Então, todas as opções aqui a gente consegue manipular dessa forma. Criar ou ir ver as opções aqui através aqui dessa parte aqui de cima, que é as opções que ela aparece, né? Eu mostrei aqui, ó. Tabela, se eu clicar, ele mostra as opções aqui em cima. Tá bom? Isso é bem interessante, tá? Bom, e executar, né? Vou demonstrar aqui já alguma coisa de execução, ó. Execução aqui de consulta. Aí, claro, eu tenho que ter conhecimento dos objetos, tá? Mas aqui, ó, eu tenho os objetos, tá? Como eu mostrei para vocês, se eu clicar aqui tem a parte dos dados, ó, ele vai mostrar os dados para mim dessa tabela, tá? Mas e se eu estiver fazendo junção, ele vai ser um pouco diferente, tá? Então aqui conectado no PDB,
Ó, select, asterisco from. Se eu der um Ctrl espaço no teclado, pessoal, o developer tem essa facilidade aqui, ó. Ele já sabe que o esquema é o HR dessa conexão, e aí se eu der um Ctrl espaço, ele mostra as tabelas que ele tem e as views. Então eu já posso fazer isso, clicar em Jobs aqui, ó. Ele já preenche para mim, aí eu faço a consulta. Tá? Então eu consigo fazer isso. Uma outra coisa bacana aqui, pessoal, é que se eu clicar com o botão direito, ó, tem uma opção aqui, ó, de formatar. Ele formata a query aqui para mim. Tá? Né? Caso você escreva queries aí que não são muito bonitas de enxergar, vai no developer que é sucesso. Que ele vai o quê? Ele vai formatar a query para você. Tá bom? Eu posso criar uma query. Por exemplo, vou apagar aqui, ó, e vou fechar aqui embaixo. Esse query builder aqui, ó. Eu posso criar uma query aqui de uma maneira bem mais intuitiva. Vou te mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui counters e vou arrastar. Olha, aparece. Tá? Vou pegar aqui, ó, locations. Vou arrastar. Ele aparece. Tá? Vou pegar aqui, ó, regions. Arrastar aqui pro lado. Tá aqui, ó. E aí se eu vou na planilha ali, ó, olha o que ele faz. Vai preenchendo para mim. Vai preenchendo. Eu posso conectar essas tabelas. Se eu souber o modelo de relacionamento, eu posso conectar. Por exemplo, aqui, ó. Region ID. Vou pegar aqui, ó. Region ID se comunica com esse Region ID aqui, ó. Eu cliquei em cima do Region ID e vou soltar em cima do Region ID de Regions. Olha o que ele faz, ó. Ele cria como se fosse o join aqui, ó. Tá? Eu quero mudar. Clica em cima, delete. Então, clica aqui em cima, arrasta até o campo e solta. Tem aqui counter, né? Location tem counter. Counter ID, ó. Vou clicar em um counter ID, vou arrastar até o counter ID aqui. Ele se conecta. E aqui na planilha, o que acontece? Olha lá. Ele vai montando para você. E aí se eu executar? Funciona? Claro que funciona. O play aqui em cima, verdinho, executa. Ele traz para mim essa junção que eu acabei de fazer. Posso selecionar colunas, inclusive. Deixa eu fechar aqui. Eu quero que traga só country name, quero que traga só a city e só a region name. O que ele faz aqui? Ó? Olha lá. Traz para mim. Então, ó, se eu vou selecionar tudo e executar. Seleciono tudo e executo. Tá lá. Ele traz para mim as opções. Tá? Aqui ele já traz até formatado, mas deixa eu ver se eu clicar aqui, ó, formatar. Ele já faz formatado. Então eu posso digitar query aqui diretamente, tá? Ou fazer esse builder aqui, tá? Eu particularmente não uso, tá, pessoal? Esse builder aqui é muito mais para quando você quer algo, vai de fato construir consultas, tá? Como eu sou focado mais na parte de administração, esse aqui eu uso pouco, ou não uso praticamente. Tá? Então isso aqui para mim não faz diferença. Então se eu vier aqui apagar a consulta, ele some também inclusive com o Query Builder. Tá? Eu só estou mostrando isso para vocês para falar que tem como fazer isso aqui. Tá? Então perceba que essa parte aqui ela é uma parte muito de consulta mesmo, tá? De visualizar informações dos objetos que existem no usuário. Então eu posso fazer select, asterisco from, jobs. Eu sei que tem uma tabela jobs, aí eu faço aqui e preencho. Tá? E ele traz o resultado para mim. Tá bom? E aqui em cima tem algumas opções. Ó, play aqui para executar a instrução. Esse aqui, como executar script, ele vai trazer como se fosse um resultado de um objeto PL, tá? Ou de alguma alteração. Então, geralmente a gente não faz isso. Tá? Aqui tem o plano de execução que ele gerou para esta consulta aqui embaixo. Tá? Vou fechar aqui, ó, e vou clicar aqui, ó, em plano de explicação. Ele traz para mim o que o otimizador fez para poder executar essa consulta. O que ele fez? Um table access. Aí ele traz aqui as informações que ele executou. Aqui, ó, o objeto, qual a opção full, qual a cadenária, 19. Qual o custo dessa operação? 3. Isso aqui é relevante, pessoal, é importante quando você vai fazer análise de performance de query, tá?
tem algumas informações que a gente consegue entender aqui e melhorar, tá? Não é o nosso objetivo, mas eu estou mostrando para vocês que tem dessa forma, tá? Tem o rastreio aqui também, caso você... esse aqui o HR não tem, ele não tem permissão, tá? Que é o que? Você habilitar o rastreamento, geral 3 para essa sessão, tá? Mas no meu caso aqui eu não tenho como, porque é o HR, então tá aqui. Tem aqui essa opção do supervisor de ajuste do SQL. Isso aqui, pessoal, você só vai usar se a sua licença de banco for Enterprise e você tiver o pacote de Tani e Diagnostic Pack. Tá? Se você não tiver, você não clica nisso aqui, porque senão você vai estar com inconformidades na sua licença. Tá bom? Tem as outras opções aqui também, ó, de efetuar commit, caso seja um insert, um rollback, caso seja um insert, um update, um delete. Tá? Posso transformar a planilha compartilhada, posso mandar limpar, se eu clicar limpar, ele limpa a planilha inteira. Posso ver o histórico de execução, aqui embaixo ele mostra, deixa eu fechar esses aqui para ficar mais fácil. Histórico das execuções. Tudo mais. No developer, tá? E aqui para você ajustar maiúsculo e minúsculo. Ó, se eu clicar lá, ó, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Aí tem também só as primeiras letras maiúsculas para ajudar aí na formatação. Tá bom? Então a gente consegue fazer essas opções aqui da execução da query, tá? Aqui eu estou com o esquema HR, pessoal, mas essa parte administrativa mesmo eu faria mais com o SYS, tá? Se você tiver com o SYS, você acessa tudo. Então essas partes aqui de execução, de visualização, por exemplo, eu vou aqui, ó, hr.jobs, hr.jobs. Certo? Aquela parte ali que ele do rastreio, ó, aqui ele faz, ó. Tá? Porque o SYS ele tem acesso a tudo. Então ele mostra aqui, inclusive, uma série de informações aqui da execução. Olha só o tanto de coisa. Chamada, call, memória, tudo mais. Tá? O do diagnóstico aqui, ó, ele faz também. Ó. Aí ele abre até uma tela aqui embaixo. Ele vai fazer uma análise dessa query aqui e talvez sugerir alguma melhoria aqui. Ó. Estatística, um perfil, um índice ou uma reestruturação. Aqui ele fala o que ele está fazendo. Tá? Mas, novamente, pessoal, você só vai usar isso aqui se a sua licença for Enterprise e se você tiver as options de Tani e Diagnostic Pack. Tá? Então, fiquem espertos com isso. Aqui ele fala um pouco da execução, né? E se tem alguma recomendação ou não. Tá? Aí ele fala, não tem recomendações para esse statement, né? Para essa consulta. Ele mostra tudo que ele fez e fala no final. Então, pessoal, com a conexão do SYS, você consegue ter mais, né, amplitude aqui nas informações. Inclusive, né, de outros usuários, como eu mencionei aqui. Ó. Se vier aqui na HR, é igual aquela conexão que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? E tudo isso aqui, pessoal, é dessa parte de execução aqui de query, né? De query, de consulta e tudo mais. Tá? Então, que é essa parte aqui que eu chamei de query. Beleza? Então... né, vou estar aqui fazendo tudo que eu preciso nessas conexões, tá? Em relação à criação de objeto, edição de objeto, consulta dos dados e tudo mais. Tá? E tem essa parte do conexão para DBA, que aí é de fato você fazer uma parte mais administrativa mesmo do banco. Tá? Fala, seus DBA cara de nada. Recadinho rápido aqui para vocês antes do fim do vídeo. Eu estou agora, pessoal, com a minha comunidade DBA CDN. É uma comunidade onde eu estou fazendo aí a formação de DBA Oracle Júnior e também a certificação OCP, com foco nesses dois pontos. Tá? Se você não está na área de banco de dados Oracle e quer entrar, eu pego na sua mão e te ensino tudo certinho em relação à formação de DBA para o mercado. Tá? E se você já atua e quer tirar a certificação OCP, que é a principal certificação básica aí, para DBA Oracle, eu também te ensino. Na comunidade tem vários materiais onde eu passo todo esse conteúdo, tá? E tem também um acesso ao grupo exclusivo que eu vou estar passando novos conteúdos e também
live tira dúvidas, entre outras coisas que a gente vai estar interagindo lá, tá? Se você tem interesse, preenche o formulário na descrição desse vídeo, tá? E eu vou estar entrando em contato com você e te passando todas as informações de como acessar a comunidade, tá bom? Então vem comigo que você vai ter esse up na sua carreira, vai ser esse diferencial no mercado e muitas empresas vão estar atrás de você, beleza? Então bora junto, tamo junto! Então é isso, pessoal. Vimos aí um pouquinho sobre o SQL Developer, algumas noções aí para vocês, tá? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, vou pedir novamente, se inscreve aí, curte, comenta e compartilha. Acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês para fazer esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.